principal do livro de Efésios, diga-se comigo, é a igreja. O assunto principal do livro de Efésios sou eu e você, igreja do Senhor. Neste livro, Paulo fala que a igreja é um mistério da vontade de Deus. Ele também fala que a igreja é o corpo, mas muita essência em relação a isso, de forma profunda. Ele fala que a igreja é a obra-prima de Deus. Fala sobre o homem, fala sobre o reino, fala sobre a família de Deus, fala sobre a habitação de Deus, fala sobre a noiva, a esposa de Cristo, fala sobre o exército de Deus. Olha só que profundidade. Paulo vem profundamente mostrar, revelando exatamente o que Deus fez através do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, não é, e aqui eu não estou minimizando, não é somente para nos livrar do inferno. O sacrifício de Jesus na cruz inaugurou um novo tempo, inaugurou uma nova história, uma nova dispensação. A partir do sacrifício de Jesus na cruz, nós não vivemos mais baseado na lei, nós vivemos baseado em Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça dessa igreja, e como cabeça, Ele é o cabeça do corpo, e o corpo ele deve estar bem ajustado, totalmente ligado. Aleluia! Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos algo poderoso da parte do Senhor. Sabe, nós estamos falando da unidade do corpo de Cristo. Precisamos entender sobre o mistério revelado, entender realmente o que é isso. A obra de Cristo em nós e o propósito dessa obra. Existe uma obra de Cristo em você. E nós precisamos, você precisa, eu preciso saber qual é esse propósito. O porquê que eu fui alcançado. Você não foi chamado, meu querido e minha querida, para ser um membro de banco. Antigamente, quando eu e o pastor Daniel éramos pequenos, os bancos das igrejas eram feitos de quê? Madeira, prego e parafuso. Então, naquela época, ele falava que membro de banco é madeira, prego e parafuso. No nosso caso aqui, é plástico e metal. Esse é o membro das cadeiras dos bancos. Você não foi chamado apenas para ficar vindo a um culto no domingo e durante a semana, tchau, obrigado. 007. Não, você faz parte de um. E hoje eu quero trazer palavras de Deus a respeito disso com você. Abra comigo no Evangelho, no livro de Efésios, capítulo 4. Evangelho de. Eu estou com o Evangelho na cabeça. Livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. Diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, ele diz amém. Livro de Efésios. A partir do verso 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Vamos ler juntos essa parte? Suportando-vos uns aos outros em procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Impossível você ler esse livro e não ficar impactado. Paulo vem falar, eu preso de Cristo. Este homem não é preso.
mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 26, vai dizer também sobre esse mesmo mistério. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, 27 também, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória desse mistério, e entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Há quem diga que queria viver no tempo dos apóstolos. Eu queria muito viver, andar com Jesus. Eu queria muito caminhar com Ele ali em Jerusalém. Eu queria ser um dos discípulos. Mas a verdade é que o mistério que estava guardado, escondido há muitos e muitos e muitos anos, foi revelado na igreja. Então, mesmo que eu não tenha vivido naquele tempo, hoje eu tenho Cristo em mim, esperança. A minha esperança, ela é elevada, porque aqueles que não tinham recebido ainda o Espírito Santo viraram e deixaram de receber. Estava no meio, se perdia. Pedrão demora para o Pai de Cristo, Filho de Deus vivo. Na outra hora falou: não, eu permiti que o Senhor me lave os pés. Era assim que eles viviam, porque não tinha o discernimento que fosse bem. Eles passaram a ter a partir do momento que o Espírito Santo veio. Mas enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles ainda não tinham visto a plenitude daquilo que o Senhor tinha como propósito. O propósito de Deus, o mistério revelado, começou a partir da igreja. A igreja é o mistério de Deus. Uma vez que você confessou Jesus, o seu espírito foi vivificado. Você que estava morto, seu espírito foi vivificado com Ele. E a partir de agora passa a ser parte desse mistério revelado. Diga comigo, o mistério revelado. É a igreja de Jesus. Aí nós vamos entender que o novo homem, agora, ele não caminha mais em si mesmo. Os desígnios de Deus para esse novo homem, que faz parte desse mistério revelado, ele agora caminha baseado naquilo que move o Espírito. O Espírito Santo começa a ser agora o árbitro da sua vida. Amém, irmãos? Vamos caminhando aqui para chegar lá no objetivo. O novo homem tem desígnios de Deus. Lá em Efésios 2:10 vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Antes a gente andava em treva. Aliás, antes a gente não só andava em treva, a gente também é quê? Treva. Quem não tem Jesus anda em trevas. E além de andar em trevas, ele também é treva. E aonde ele chega, ele carrega a treva com ele. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós somos a luz do mundo. E agora onde ele chega, a gente carrega algo. As pessoas começam a olhar para você e começam a falar assim: meu Deus, o que tem? O que ela tem? É o brilho do Espírito Santo fluindo dentro de você. E não tem como segurar aqui dentro, porque, sabe, a alegria do coração, ela traz formosura ao teu rosto. As pessoas falam assim: nossa, você está usando um treino diferente, menina, né? Onde você fez a barba essa semana? Onde você fez essa diferente? Não é, porque você tem Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. E Cristo ele traz para você e te serve desse mistério revelado. E o mistério revelado é a igreja. Por isso que nós precisamos entender que fazemos parte desse corpo. E uma vez que eu faço parte desse corpo, eu estou ligado a Cristo. Eu não caminho por mim mesmo, eu caminho baseado nele. Então, o tema central de Efésios vem trazer exatamente a igreja. E apesar de mostrar um homem restaurado pela graça mediante a fé, a palavra plenitude
que a gente tem uma característica. Você reflete aquilo que você é por dentro. A expressão de quem você é produzida no seu corpo, é revelada no seu corpo. A expressão de Cristo, que é o cabeça, é a igreja. Aleluia. Entretanto, para que seja uma expressão, o corpo deve amadurecer. Eu coloquei aqui um exemplo que é muito poderoso. Você pega aqui o meu netinho, está ali no colo da minha esposa. Eu tenho neto, irmãos, olha essa diferença. Eu tenho o neto mais lindo da face da terra. Meu neto. E o outro que vai nascer também é meu neto. E o outro que vai chegar também é o neto da outra, não. Neta. Aí, ó. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Então a expressão da cabeça de Cristo é a igreja. Eu peguei um exemplo aqui para a gente trazer bem simples. Uma criança, ela pode ser perfeita, mas o seu corpo não pode expressar a plenitude, ou seja, o que é completo. Por isso ela deve crescer, aperfeiçoar até chegar à perfeita varonilidade, a estar perfeito, medida a estatura da plenitude de Cristo. O corpo está relacionado à vida, é algo orgânico e cada um de nós fazemos parte desse corpo, aonde circula a vida de Deus. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Presta atenção nessa palavra. 12, 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja, fala comigo, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Palavra poderosa, Paulo novamente, instruindo outra igreja, Coríntios. Os corintianos eram meio complicados, né? Ei, olha, identifica um tanto de corintiano aqui. No corpo temos todos membros. Esses membros são imprescindíveis. Até mesmo aquele membro mais difícil que está no corpo, para o crescimento, até mesmo aquele membro mais difícil que está no corpo, ele está no corpo para o crescimento dos demais. Irmãos, o que você entende quando eu estou falando aqui de corpo? Você acha que eu estou falando literalmente do corpo? Nós estamos falando da igreja. Nós, como igreja, fazemos parte do corpo. E esse corpo está bem ajustado. Talvez o irmão que ele está na posição de pé. Ah, mas o pé traz sustentação para o corpo. Esse irmão é muito importante. Ele é de vital importância para o corpo.
começar a querer agir por mim mesmo, eu não vou conseguir caminhar. A igreja é o corpo de Cristo. E nós não caminhamos aqui baseado naquilo que nós pensamos. A gente não tem ações involuntárias. Quem já viu alguém que tem espasmos involuntários? Quem já viu? É muito difícil, porque essa pessoa do nada ela levanta a mão, abre a boca, levanta os pés. Essa pessoa não tem coordenação no corpo, mas o corpo de Cristo está bem ajustado. E uma vez que eu faço parte desse corpo, eu não tenho ações que vão contra o corpo. Você vai ver o pé virando, saca a mão, fala, não vou andar hoje não. Simplesmente ele obedece o comando de quem? Da cabeça. Você e eu, nós não estamos aqui porque nós achamos que somos mais bonitinhos do que os demais. Nós estamos aqui porque o Senhor nos conectou neste corpo, nessa estação, neste tempo. E uma vez que o Senhor nos conectou neste lugar, neste tempo, nessa estação, nós cumprimos o propósito pelo que o Senhor nos chamou. Amém? Aleluia. Na Bíblia, irmãos, quando você começa a analisar essa palavra de Paulo aos Coríntios, na Bíblia os pés falam, os ouvidos falam, os olhos falam, assim como o corpo, todos os membros falam. Falar é uma forma de vivenciar a vida no corpo. É por isso que na igreja, da forma que nós estamos funcionando, irmãos, que nós somos uma igreja, digo comigo, nós somos uma igreja em células. Por isso que na célula todo mundo é motivado a falar. Todo o corpo, às vezes o irmão está lá e ele é não, mas ele está falando. O irmão está lá e está querendo ouvir, mas ele está falando. Ele está compartilhando da palavra de Deus, ele está movendo. E aonde quando você crê, você fala. Sabe, nós precisamos entender que nós antes éramos guiados por ídolos mudos. Nós éramos guiados pela emoção, mas agora com Cristo nós somos guiados pela cabeça, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não só nos guia, ela também nos dá uma voz. Diga comigo assim: a palavra de Deus me deu voz. Por isso que diante das adversidades, como que você vai fazer? Adversidade. Você chegou na minha vida, mas isso não vai me paralisar, porque eu sou mais do que vencedor. Doença, você chegou, mas você não vai me paralisar, porque eu sou mais do que vencedor. Eu sou curado. Você traz a essência da palavra, você ora com a palavra. Sabe outra coisa que nós precisamos entender? Que nesse corpo, nesse mistério revelado que é a igreja, os membros se cuidam mutuamente. Nós precisamos entender, irmãos, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Lá em Coríntios 12:16, vai dizer o seguinte: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Cara, sabe o que é isso? Deixa eu falar um negócio para você. Quando você está sofrendo, a igreja de Cristo está sofrendo junto com você. Você faz parte do corpo. Quer um exemplo? Presta atenção. Quer um exemplo? Vai lá na roseira e pega uma rosa, por mais linda que ela seja. Se ela esquece o seu dedo, só o seu dedinho sente dor. A reação é: não é assim? Assim é o corpo de Cristo. Se um está sofrendo, toda a igreja vai sofrer. E nós cuidamos uns dos outros. Nós nos cuidamos mutuamente. Não faz sentido para mim e para você olhar o irmão passar por uma situação triste, depressivo, sofrendo, e eu ficar paralisado. O Senhor não te chamou, o Senhor te chamou para você cuidar do teu irmão. O Senhor te chamou para fazer a diferença na vida do teu irmão.
opera em nós o mesmo que o sangue faz em nosso corpo. Sabe, o sangue no nosso corpo, ele faz pelo menos 4 coisas. Ele mata os germes e protege o corpo, elimina as impurezas, leva energia aos membros e mantém a temperatura. Você tem a mesma responsabilidade de estar conectado com o teu irmão. É importante que você esteja conectado no corpo, deixando que o sangue de Jesus flua entre nós. Nós somos aliançados pelo sangue de Jesus. O que nos une é Cristo. Nós não estamos unidos porque você gosta mais de mim e não gosta do pastor que está na outra igreja. Não, nós não estamos unidos porque aqui ficou bonito o prédio dessa igreja. Não, nós estamos unidos aqui porque o que nos une é Cristo. O que nos une é Jesus. Ele nos uniu não somente para estarmos aqui reunidos no domingo, e sim para que a vida de Deus circule no nosso meio. Amém. Aleluia. É maravilhoso ser parte do corpo de Cristo. O que significa tudo isso? Diz respeito ao corpo, mas também se aplica aos membros. No corpo de Cristo não há maldição, nem enfermidade. Assim como sou membro desse corpo, também não há maldição e nem enfermidade em mim. Cristo está sentado aonde? Onde que Cristo está sentado? Em lugares celestiais. Uma vez que Cristo está lá, onde que eu estou? Eu estou com Ele, irmãos. Nós não estamos desconectados da bênção que está nele. Muito pelo contrário, a bênção de Deus está fluindo aqui no nosso meio. Nós precisamos ter isso bem claro para nós. Em Efésios a gente vê que a igreja é a expressão de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e também a sua plenitude. Não precisa procurar em mais nenhum lugar. Ah, pastor, mas eu posso viver isso, posso ficar aqui. Tudo bem, mas o lugar da expressão de Cristo é na igreja. Então nós precisamos entender o contexto. O que significa para nós a expressão de Cristo? Significa que quando Deus quer se revelar a alguém, Ele mostra Cristo. E Ele mostra Cristo através da igreja. Irmão, presta atenção. Quando o Senhor quer revelar algo para alguém, Ele usa a igreja dele. É você que vai usar. Quando nós falamos aqui, você é a pessoa mais parecida com Cristo, alguém conhece. Sabe o que é isso? Você é o mistério revelado de Deus. Você é a igreja. Você é a igreja de Cristo, aonde a vida está fluindo. Não faz sentido eu estar desconectado. Eu preciso estar conectado com esse corpo. Nós precisamos ser realmente essa expressão de Deus na terra. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, abra comigo. Olha só aqui. O escritor aos Hebreus está dizendo. Eu acho que foi Paulo que escreveu. Tem muita cara de Paulo nesse. Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Nós estamos sendo instruídos. Existe um movimento que nasceu muito depois, muito logo, junto com a pandemia, que é o movimento dos desigrejados. Não, eu adoro Deus de casa. Não, eu adoro de Deus do meu jeito. Eu vou abrir aqui o cardápio da noite, o fast gospel. Deixa eu ver se eu vou escutar fulano, Fernando ou Ciclano, porque ele está tudo ao vivo. Nós estamos transmitindo ao vivo, nós estamos inclusive transmitindo para que a gente tenha uma referência, nem para o irmão que queira assistir posteriormente, que conseguir estar no culto, mas a sua experiência, ela deve estar ligada no corpo. Você não deve estar desconectado do corpo. Nós temos aqui várias pessoas, né? Temos aqui o pastor Daniel, a irmã Eliane, a irmã Ana Paula, que fazem
e eu não correr, dentro de pouco tempo, não tem como reimplantar mais. Sim ou não? É assim? Beleza, reimplantou. Eu conheço pessoas que reimplantaram o dedo. Sabe como é que o dedo dele ficou? Ficou assim, perdeu o movimento. Não fique desconectado do corpo. Porque quem está desconectado do corpo perde o movimento. Perde o movimento de Deus que está acontecendo, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo aqui nessa noite. Não estar conectado com o corpo faz com que você não tenha vida. E um corpo sem vida, o que acontece com ele? Morre. Literalmente. Mas além da morte, o que acontece? Vocês estão falando. O que acontece com o corpo após a morte? Você gastou agora nele. Entra em estado de putrefação. Estar ligado no corpo significa para mim vida. Desconectar do corpo, além de morte, nos leva a podridão. O salário do pecado ele é a morte. Não estar conectado no corpo nos leva a viver uma vida de pecado. Então o Senhor hoje nos está chamando a atenção para que você esteja conectado no corpo, aonde a vida de Deus está fluindo, aonde a conexão do Senhor está acontecendo, aonde nós somos a expressão de Deus na terra. Ei, a expressão de Jesus na terra é você. Vou falar de novo. A expressão de Cristo na terra sou eu e você. Essa é a verdade. Não fique desconectado. Não viva uma vida dispersa. É muito importante estar conectado com o corpo, ter experiência com o corpo de Cristo. É vital para você, para a sua vida espiritual. Sabe o que acontece, irmãos? Eu já estive do outro lado. Presta atenção. Eu já estive do outro lado. Passou um pouquinho fundo. Eu já estive do outro lado. Você começa a faltar no domingo. Ah, hoje vai jogar a Palmeiras vai jogar hoje. É o time do coração dele. Aí o outro final de semana, nossa, vai ter a final da Champions League. Começou a tocar música, fica arrepiado. Aí no outro final de semana, não sei o que, pastor, tem o batizado da sobrinha do meu primo distante. Eu tenho que ir. Aquilo que é mais importante deixa de ser prioridade. A prioridade de quem nasceu de novo, de quem foi conectado nesse corpo, quem foi inserido nesse corpo que é a igreja, a prioridade é alimentar-se da palavra, é buscar o Senhor, é estar conectado no corpo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Em Efésios, a gente vê que a igreja ela é realmente essa expressão de Cristo. Nós precisamos entender que é essencial estar no corpo. Fora do corpo não há vida. Vida de Deus fluindo em você somente no corpo, não tem como, irmãos. Pastor, mas olha, você está falando muito sobre isso, você está falando muito sobre isso. Sabe por que está falando isso? Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando. Ele está te mostrando, te chamando para você ter atenção naquilo que é vida, naquilo que é eterno. Não troque aquilo que é eterno por um momento que passa assim, ó. Não troque aquilo que vai reverberar para a eternidade, que vai ecoar. Como você chega na beira de um lugar bem alto e dá um grito. Como é que vai ficar? Alô?
Sim ou não? Então vou trazer a respeito disso. Vou chamar o Guilherme aqui. Guilherme, bonitão. É que pode passar para frente. Ele vai para o olha só. Aqui está uma espécie humana. 21 anos. É aí meus 20 anos. Olha meus 21. Fortinho. Agora deixa eu pegar lá o meu netinho. Olha lá, coisa mais linda, olhando para o vovô. Ele tem pernas? Tem. Ele tem bracinhos e mãozinhas? Tem. Mas ele pode usar esse tudo que ele tem em plenitude. Completo. Por quê? Porque ele precisa crescer, amadurecer, ficar forte, para expressar a plenitude do tempo da varonilidade. Uma salva de palmas para Deus. Agora, nós como igreja, nós estamos crescendo, irmãos. A gente ainda não expressou tudo que Deus tem. Mas vai chegar o dia perfeito. Vai chegar o dia que o Senhor vai nos usar de uma forma muito mais abundante. Eu estou falando agora especialmente para a graça do Reino. Nós somos uma igreja bebê. Nós não vamos perder o processo. Como um bebê que está crescendo, agora ele começou a comer, bonetinho. Daqui a pouco ele vai começar a andar. Daqui a pouco o pai e a mãe vai ter que ficar um do lado tentando segurar o menino, porque é tanta energia. Posso entender? Nós precisamos crescer. E para crescer nós precisamos estar ligados no mundo. Nós precisamos entender que nós só vamos crescer quando eu ajudo o meu irmão, quando eu entendo que eu faço parte desse crescimento. Quando o meu irmão está crescendo, eu também estou crescendo. Então, quando o meu irmão está fraco, eu sinto. Quando o meu pé pisou no espinho, eu senti. Mas quando o meu pé ganhou um Nike, fico feliz que eu sou amém. O que eu vou ficar? Quando você coloca uma roupa nova, como é que você fica? Não é assim que você fica? Anda, né? Desfilando, né? Não é assim? É só lá em casa que é assim, né? Ou na sua casa que é assim. Você vai no espelho 3 vezes. Olha, ó, como é que é o pé, né? Quando um membro é honrado, todos nós somos honrados. A sua vitória é a nossa vitória. Vocês estão entendendo a profundidade disso, irmãos? Por isso eu tenho que orar para o meu irmão. Por isso que eu tenho que olhar aqui para o Luci, para o alemão. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu ficar hoje. Tudo alemão. Aí. Eu tenho que olhar para esse Senhor, abre as portas para o caos. Abençoa eles, porque a vitória deles é a nossa vitória. Senhor, abre as portas para o caos. Eu tenho que orar, Senhor, abre as portas, dá um carro zero para eles, Senhor. E não estou teologia de prosperidade, não, irmãos, porque a vitória dele é a minha vitória. Senhor, traz alegria para o coração do Nelson, para que ele receba essa plenitude, porque a vitória dele é a minha vitória. Mas quando ele fica derrotado, eu também estou derrotado. A igreja se torna impotente porque o meu irmão está derrotado. Então não faz sentido eu, como igreja, como corpo de Cristo, como expressão de Cristo, não me preocupar e me atentar para aquilo que o Senhor está fazendo. Não faz sentido a gente não ficar atento aos detalhes, porque nós nos ajudamos.
Se for baixinho demais, você está com sono? Quem está com sono aí? Então acorda. Não, levanta do teu lugar. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Um exercício aí. Eu sei, Nelson, você vai ficar de pé agora. Honra e glória do Senhor Jesus. Você está saturado. Leva sua mão em cima, assim, ó. Agora aplauda o Senhor. Aleluia, glória, acordou? Amém. Pode sentar. Ao meio eu tenho mais 3 horas. Hoje eu venho preparado. Amém? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 15 horas. Diga para o teu irmão aí com alegria, irmão. Vamos lá. Fala para ele só, deixa o bebê crescer. Efésios 4:12 diz que o corpo precisa crescer. Amém, irmãos? Presta atenção aqui, ó. Estou finalizando. 4:12 diz que o corpo precisa crescer e aperfeiçoar, até que chegue à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não tem como crescer sem alimento saudável, irmãos. Verdade. Ei, presta atenção aqui, deixa eu falar com você. Só mais um minutinho, presta atenção. Não tem como crescer sem alimento saudável. Sim ou não? Está sendo, se não quiser, fica. Olha, irmãos, legumes. Qual que é a propaganda lá? Sem água. Já sei de fora a propaganda. Comer o que te oferecem, segura aí na sua cadeira. Comer o que te oferecem na internet pode ser perigoso. Deus não precisa de usar o fast food. Você pode usar o fast food para tudo, espiritualmente não. Você precisa estar conectado com o corpo. Deus tem um cardápio novo para você todo dia. Deus não tem só arroz com feijão, irmãos. Deus tem um cardápio poderoso, nutriente. Você sabe quando você recebe nutriente de Deus? Ninguém falou. Aonde você recebe nutriente de Deus? Na palavra. No corpo, na palavra, no culto, é aqui. Aí você fala assim, eu não vou, hoje eu estou tão cansado, hoje eu preciso. Você pode fazer isso aí, o que vai acontecer com você? Você vai ficar fraquinho. Aí você fica um pouquinho mais fraco, aí você fica mais um pouquinho fraco, aí você fica igual a Angola, que é o crente Angola. Você pergunta para o irmão, e aí, irmão, como é que você está? Como é que ele vai falar? Estou fraco. Crente Angola. Aqui tem nutriente, aqui tem palavra de Deus fluindo, irmãos. Aqui tem palavra de verdade, onde você entende que você faz parte do corpo. Eventualmente coisas ruins podem acontecer? Sim. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Só que isso pode até acontecer, mas a misericórdia do Senhor nos traz de volta a andar na presença dele e entender que nele nós somos supridos, entender que ele é a solução, entender que ele é a palavra de Deus para a minha vida, ele é o meu alimento, Jesus é o pão da vida. Eu preciso de entender que a
Porque no final da história talvez você vai ver que o chato é eu. Oh, foi vocês que falaram. Quem acha de forma isolada, eu estou terminando, não está ligado pelas ligaduras do Espírito. Quem age de forma isolada quer viver uma vida de rebeldia. Isso não é propósito de Deus, amados. Isso é totalmente contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Não haja de forma isolada. Aí você pode falar assim: se Deus revelar, eu farei. Se eu sentir de Deus, eu vou seguir o seu direcionamento. Eu vou pensar a respeito disso e vou orar para ver se é de Deus. A gente tem que entender que a minha visão ela tem que estar submetida à palavra de Deus. Quando a minha visão não submete à palavra de Deus, eu tenho uma frase que eu repito ela constantemente: visão mais visão gera divisão. É isso que faz. Nós estamos aqui ensinando a verdade da palavra. Você é a pessoa mais parecida com Cristo. Então não faz sentido nós agirmos de acordo com aquilo que eu penso. Eu ando de acordo com a palavra de Deus. Aqui tem sido ministrada a palavra de Deus. Aqui tem sido ministrado aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, nós precisamos estar sendo aperfeiçoados. Precisamos olhar para Cristo e entender que Ele nos deu pastores, que Ele nos deu os nossos filhos. Olha só o que diz Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Abra comigo Hebreus 13:17. Obedecei aos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Quando o pastor, o líder, te dá um direcionamento, te aconselha, te exorta. Esse líder não está intrometendo na sua vida. Irmãos, presta atenção. Quando alguém chega em você, fala: irmãos, segue aqui. Vamos por aqui. E esse alguém, líder, pastor, ele não está intrometendo na tua vida. Ele está velando para que a sua vida entre nos trilhos do amor de Deus. Sabe? Nós precisamos entender isso de uma forma profunda. Nós precisamos seguir Cristo. Não tem problema se você decidir seguir a sua vida. A única coisa é que você não está fazendo parte do corpo. Você não está fazendo parte do corpo. Quem segue a própria cabeça não faz parte do corpo. Age de forma independente. Quando você segue a sua mente, a sua cabeça, eu não estou querendo dizer que você não vai ter opinião, irmãos. Mas a sua opinião, ela tem que se submeter à vontade da palavra e à verdade da palavra. Você está ligado. E uma vez que você está ligado no corpo, você não vai viver de forma independente. Submeta a tua opinião, submeta a tua vontade à palavra de Deus. A palavra de Deus é um norte para nós. É nela que nós encontramos. É nela que nós recebemos mais de Deus. Por fim, irmãos, a base da unidade é o entendimento que somos um só corpo. Diga isso comigo: eu sou um só corpo. Por Cristo e com o meu irmão. Ser membro, irmãos, de uma igreja local não me faz ser membro da igreja invisível. É possível ser membro da igreja instituição e não da igreja de Cristo. No corpo de Cristo só estão quem é nascido de novo. A verdadeira igreja, ela é invisível.
aquela palavra está caminhando debaixo de uma maldição. Aqui tem sido pregada a palavra de Deus. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E se um dia você ver qualquer um de nós pregando fora do contexto da palavra de Deus, tenha liberdade. Como os bereanos. Pastor, mas peraí. Me explica melhor isso aqui. Tenha liberdade. Sabe, a verdadeira igreja, ela é invisível. Você não consegue enxergar ela somente dentro dos prédios de igreja. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar com a igreja invisível na pastora. Ali não tinha a placa da igreja, não, irmão Nelson. Ali tinha um mover do Espírito Santo. Isso é ser igreja. A verdade nos confronta, tira da zona de conforto. A verdade que está no corpo de Cristo, que Ele é o próprio cabeça, que Ele é a verdade, ela traz o confronto, mas a verdade produz algo muito poderoso em nós, que é frutos de justiça. Traz uma mudança de mentalidade. A metanoia. Tem uma frase agora que está em muita evidência: mindset. Hoje o Senhor está te chamando para desfrutar da vida no corpo, para desfrutar de sangue fluindo, da vida fluindo, da alegria fluindo. Faça parte desse mover, faça parte dessa igreja verdadeira, faça parte disso que o Senhor quer para você, que é a verdade do Evangelho, o fluir desse Espírito. Dê espaço para o novo de Deus. Não traga, sabe, as suas experiências que você viveu como verdade da sua vida neste momento. O Senhor tem uma nova estação para você. O Senhor tem um novo tempo. Acabou, vira a chave. Aleluia. Ah, Deus é poderoso, irmãos, para fazer em você o talento que você sentiu. Fique de pé no teu lugar. Quero contar para mim, tá? Onde o sangue de Cristo entra, Ele cura a depressão. Aonde o sangue de Cristo entra, cura a ansiedade. Aonde o sangue de Cristo entra, a frustração é colocada por terra. Aonde o sangue de Cristo entra, os traumas são colocados por terra. Aonde o sangue de Jesus entra, purifica todo o pecado.
Você é bênção de Deus. Vamos dar a mãozinha, vem cá. Você vai estar nesse corpo agora. Aleluia! Tem vida de Deus fluindo aqui. Tem vida de Deus fluindo aqui. Aleluia! Recebi coração.
Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso de ti, minha irmã. Tem uma semana abençoada. Chega da presença. Chega da unção. Não, só fechando,